Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, né? Então vamos lá? Vamos tratar hoje aí sobre os organismos multicelulares, né? Então, mas para falar um pouco sobre os multicelulares, é importante que conversemos primeiro e lembremos primeiro o que são os unicelulares, aqueles que apresentam uma única célula, né? Então, nós temos aí os principais representantes, bactérias e protozoários, né? As bactérias representando os procariontes, aqueles que a carioteca é ausente, aquela membrana que envolve o material nuclear, e os protozoários, que representam o reino protista, cuja célula já apresenta a carioteca, ou seja, ela já tem uma membrana nuclear que envolve e protege o material do núcleo. Tá bom? Vamos dar continuidade, então. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre esses multicelulares, quando eles começaram a habitar o planeta e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. Olha que interessante, né? Demorou aproximadamente 4 bilhões de anos para que plantas, fungos, né, começassem a dominar a superfície do planeta, né? Então, a explosão do Cambriano, né, essa era cambriana, é que permitiu, na verdade, que esses organismos começassem a dominar a superfície terrestre. Desta forma, esses organismos, né, se tornaram macroscópicos, ou seja, já eram visíveis a olho nu e, além de tudo, multicelulares. Aí, entre essas eras que se passaram, muito simples, né? O aumento desses organismos, o aumento de número, principalmente dessas espécies, fez com que os recursos começassem a ficar escassos, né? Ou seja, eles utilizavam esses recursos do meio no qual eles sobreviviam para o seu metabolismo. Então, eles utilizavam para seu crescimento, para sua respiração, para sua adaptação, para sua reprodução e assim por diante. Então, muito claro, aí aparece, inclusive, né, o trabalho de Darwin. Olha que interessante. Então, você tem aí competição, você tem reprodução, você tem alimentação, e tudo isso leva os organismos à adaptação e à seleção natural, fazendo com que eles, na verdade, evoluam. E na busca da evolução, quem é que acaba sobrevivendo e passando aos seus filhotes, seus descendentes, as características básicas e mais potentes? Aqueles que são mais adaptados. Então, a ideia de complexidade, ela não fica somente restrita, né, à parte da reprodução e repassar para a sua prole tais características evolutivas. É muito mais do que isso. Isso se resume, na verdade, a aspectos celulares, aspectos cromossômicos, aspectos de moléculas de DNA e moléculas de RNA. E é interessante, então, lembrarmos que, na fase de reprodução, principalmente dos procariontes, das bactérias, nós conseguimos encontrar adaptações maravilhosas no que diz respeito à troca de material genético, né? Nós vamos ver isso em um outro vídeo, mas eu posso citar para vocês desde já, né, a transformação,
a transdução e a conjugação bacteriana. Dessa forma, as bactérias conseguiram, né, por meios diversos, encaminhar ou até fazer com que os genes que elas possuem passassem para a sua prole sem a necessidade de outros meios. E, com isso, esses organismos conseguem fazer o quê? Simples, eles conseguem manter a sua integridade gênica e repassá-la para a sua prole, fazendo com que a sua prole consiga sobreviver a essas extremidades ambientais, competição, alimentação, localidade, pressão, salinidade, que são todos eventos, na verdade, que acabam selecionando os organismos mais adaptados. E, atualmente, nós temos as bactérias, e as bactérias acabam utilizando o que nós acabamos de conversar, elas acabam utilizando todos esses meios para sobreviver aos antibióticos. É um grande exemplo. Então, algumas bactérias vão se adaptar, vão sofrer a seleção natural e vão evoluir. Por isso, a necessidade, logo depois, de antibióticos um pouco mais fortes, para que as bactérias sejam, né, devidamente contidas e não consigam causar as devidas infecções que estavam causando. Eu vou explicar rapidamente para vocês como funciona, né? O caso da transformação bacteriana. Então, a bactéria doadora, ela vai ter o seu gene selecionado e aí ela libera esse gene para outra célula bacteriana. Então, ela vai passar esse gene para outra célula e a outra célula vai recebê-lo. E, a partir daí, essa outra célula também será resistente, aí no caso do antibiótico que eu utilizei como exemplo. Já na transdução bacteriana, né, não é a bactéria que faz esse processo de liberação do gene. Ela precisa de um cofator, que é um bacteriófago, né? Então, é um vírus que vai pegar esse gene e vai agora transportar esse gene da célula doadora para a célula bacteriana receptora. Prontinho. Então, a transdução, ela usa o fago, que é um bacteriófago especializado nesse processo. Já na conjugação bacteriana, as duas bactérias, tanto a doadora como a receptora, elas criam uma ponte e trocam material genético entre elas. Ou seja, não precisam de fago bacteriófago, né? Mas as duas acabam trocando material genético entre elas através de uma ponte da sua membrana. Já os organismos mais evoluídos, como é o caso do reino animal, do reino vegetal e até do reino fungi, eles apresentam células muito mais complexas, células com organelas, né? Enquanto as bactérias têm somente os ribossomos como organelas, as células pertencentes ao reino animal, um grande exemplo, elas apresentam complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, retículos endoplasmáticos, tanto granular como agranular, e isso vocês têm aí no meu canal do YouTube, na aula de citologia. Então, dá uma chegadinha lá no meu canal, acha, e dá uma assistida. É legal ver um pouquinho de cada organela, tá bom? Então, eu vou deixar o card aí em cima para vocês, ó. E no card vocês façam o acesso, tá bom? Tá legal? Já os organismos eucariontes, eles apresentam maior complexidade,
as células são maiores do que as células dos procariontes, são mais evoluídos, né? Apresentam grande capacidade de dividir funções, tornando a vida do organismo em si, né, mais complexa. Podemos deixar também de mencionar que a molécula de DNA do ser eucarionte é maior também do que a do ser procarionte. Observe a simplicidade, né, da célula procarionte e olha a complexidade da célula eucarionte. De todas as organelas dos eucariontes, aquelas que nos deixam mais vidrados, nos deixam mais impressionados, são as mitocôndrias e os cloroplastos. Por quê? Devido à hipótese que existe sobre a endossimbiose, né? Então, o interessante é que mitocôndrias e cloroplastos são independentes da célula, ou seja, elas apresentam DNA próprio, que é um DNA diferente da célula na qual eles estão. É muito interessante falar sobre isso, né? Isso requer um determinado interesse de quem está lendo, de quem está assistindo esse vídeo, de quem se importa com as células. Por quê? As mitocôndrias surgem e facilitam à célula a função de respiração celular e produção de energia. E nas plantas, nos vegetais, nos fotossintetizantes, os cloroplastos facilitam a realização da fotossíntese, porque dentro deles encontra-se o pigmento que vai se relacionar diretamente com a luminosidade, com a energia luminosa, que é o caso, vamos citar o principal pigmento, que é a clorofila. Ok? Não podemos esquecer também sobre as mitocôndrias que nós, né, os seres humanos, nós só temos mitocôndrias de origem materna, porque durante o ato da fecundação, o espermatozoide ele libera a peça intermediária e o flagelo e só entra o núcleo na célula feminina, no ovócito. Então, somente o ovócito vai apresentar mitocôndrias. E o ovócito é de origem materna. Ok? Tá legal? Então, nós não temos mitocôndrias de origem paterna. Esse material é única e exclusivamente de origem materna. Outro fato importante que a evolução do material genético do DNA, ele dará possibilidades diversas no processo evolutivo, nos processos de adaptação, nos processos de desenvolvimento dentro de um determinado ambiente, dentro das dificuldades que serão propostas. Então, nós temos que pensar que o DNA ele é um material, é uma molécula de alta complexidade e, além de ser uma molécula de alta complexidade, é uma molécula também relacionada diretamente com o estágio evolutivo do organismo. Então, podemos definir de forma muito simples e objetiva que o número de genes de um determinado organismo, né, está diretamente relacionado com a complexidade de vida que ele possui. Ok? Então, esse número de genes vai aumentando de acordo com a complexidade que esse organismo apresenta. Nós podemos aqui citar como exemplo muito simples o caso dos peixes, né? Então, os peixes lá com a sua respiração branquial, né? Agora eles tentam sair do ambiente aquático e alguns conseguem. E aí darão origem aos anfíbios, né? No seu estágio evolutivo.
Então, observe, lá dentro, no material genético, ocorreram processos evolutivos. A sequência genética mudou. Então, nós temos aí organismos novos, novas espécies aparecendo e conquistando novos ambientes. E fica muito claro que a variedade dessas funções está diretamente relacionada com a habilidade que esses organismos vão apresentando de acordo com as dificuldades do novo meio ambiente ao qual eles estão tentando conquistar. E, com isso, conseguem, né, aumentar a sua variabilidade genética, conseguem se adaptar, conseguem a sua seleção natural e, desta forma, evoluem. Prontinho. Olha, Darwin não estava errado. Podemos afirmar, então, que a multicelularidade, ou seja, os seres multicelulares, que vieram dos organismos unicelulares, processos evolutivos, né? Foram inúmeras as transformações, inúmeras as adaptações e inúmeras também as seleções naturais para que ocorresse o processo evolutivo, né, desses organismos multicelulares. Voltando um pouquinho aos procariontes, nós podemos observar muito bem esse processo. Um exemplo são as colônias de bactérias. Então, você tem ali centenas, milhares de indivíduos que se unem para trabalharem juntos, ou seja, alcançar o sucesso. Que tipo de sucesso? Sucesso evolutivo. Muito bom, legal. Olha que interessante, né? Em todos os momentos, nós estamos falando de estágios evolutivos. Então, vamos aqui dar uma sequência rápida dos organismos que existem atualmente no planeta. É claro que nós não vamos falar de todos, mas nós vamos aqui falar pelo menos os principais grupos. Tá? Então, começamos aí com o reino Monera, representado pelas bactérias e cianofícias. Passamos para o reino protista, representado pelos protozoários. Aí, logo, nós vamos para o reino fungi, representado pelos fungos, né? E passamos agora para o reino vegetal, conhecido hoje, atualmente, como metafita, ok? Representado pelas briófitas, musgos, pteridófitas, samambaias e avencas, gimnospermas, pinheiros e araucárias, e as angiospermas, né? As macieiras, as jaqueiras, as roseiras, ok? E temos aí também o reino metazoa, que é o reino animal. Então, o reino metazoa, nós vamos começar aqui, ó, de forma muito simples, né? Citando os poríferos, os quinidários, nós temos os plateumintos, planárias, nemateumintos, lombrigas, nós temos ainda, né, os anelídeos, aí nós temos as minhocas, os poliquetas, e temos também os sanguessugas, temos os moluscos, aí logo depois dos moluscos nós temos os artrópodes, depois nós temos os equinodermas, ok? Então, pessoal, sobre o grupo dos multicelulares, por hoje, é isso que nós temos que conversar, tá legal? Ficou claro para vocês, então, sobre a evolução dos unicelulares para os multicelulares? Ficam aqui algumas perguntas que eu quero que você resolva no seu caderno, só para ver se você conseguiu, né, entender um pouco mais o conteúdo. Então, o que é a carioteca? Né? Qual é a função da carioteca? Legal. Quais são os principais grupos dos unicelulares? Quais são os principais grupos dos multicelulares?
Qual molécula de DNA é mais complexa, mais longa? A do procarionte ou dos eucariontes? Tá legal? Então, um abraço para vocês e muito obrigado por mais essa aula. Um abração para vocês. Até mais.